Graça e paz. Antes de mais, eu quero louvar a Deus por este dia, mais um dia de vida que nos concede. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Cardoso, irmã Cidália. Acompanharam-me durante algum tempo na Igreja da Maia, eram membros na Igreja do Porto, a qual eu pastoreava há uns anos atrás. A irmã Cidália era muito amiga da minha mãe, andavam sempre juntas. E a verdade é que o tempo não para, não é? E às vezes eu olho para trás e vejo que o tempo passa tão rápido, não é? Ele passa por nós num abrir e fechar de olhos. E nós nem damos conta. Quero louvar a Deus pela vida da Maria, do irmão Emílio, da família Luciana e da família dos irmãos, que no fundo é um irmão em Cristo. No fundo é a saudade que nos faz sentir mais entristecidos. Mas o nosso espiritual, ele engrandece aos senhores. Amém. Sabem porquê? Porque ele está em paz. Amém. Porque ele foi em paz. Porque ele está no melhor lugar que se podia estar. Ele está bem melhor que nós. Eu estava a dizer ao irmão Emílio, a vinda para cá agora, que a chuva que ele apanha é a chuva temporeia serôdia. Não é? E que um dia que o Senhor venha, nós não sabemos quando, não sabemos o dia nem a hora. O Senhor até pode nos vir buscar a qualquer momento, não é? Que o Senhor nos veja preparados e que nós estejamos preparados, não é? Com azeite suficiente para marcar encontro com Ele. E viver com Ele para toda a eternidade. E quando eu vejo toda esta situação, o tempo que se escoa e a vida que se esvai e as pessoas que desaparecem e às vezes sem termos tido oportunidade suficiente de dizer eu te amo ou perdoa-me. E quando eu, por acaso, li no WhatsApp a notícia do irmão, eu não sabia, depois eu até liguei, não é? Porque vi um pouco tempo depois, devido ao trabalho não tive a oportunidade de ver, e quando eu vi, eu liguei ao irmão Emílio, e eu pensei, nas vezes que nós falhamos, com estas duas palavras, peço perdão, ou eu te amo. Às vezes não vamos a tempo. E quando eu estava a pensar nisto, o Senhor falava ao meu coração acerca do perdão. E essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com cada um de vós nesta tarde. Sabem? Ele conhece a nossa vida. Ele conhece individualmente cada um de nós. Às vezes, eu olho para mim mesmo, sabem? E às vezes somos orgulhosos. Às vezes há certas coisas que nós não queremos admitir. Às vezes nós não queremos dar o braço a torcer. Não é? Porque pensamos que somos nós que temos a razão. E muitas vezes sem a termos. E vamos até ao fim. Porque não queremos dar o braço a torcer. E perdemos a oportunidade de fazermos o bem. De obedecermos aos mandamentos de Deus, acima de tudo, de cumprirmos aquilo que a palavra de Deus diz. Em 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra do Senhor diz, 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Amém. Nós temos esta certeza da parte do Senhor, que se nós fizermos a vontade de Deus, se nós dermos ouvidos à voz de Deus, Ele nos vai perdoar de toda a nossa iniquidade, de tudo aquilo que de errado nós fizemos. E como filhos de Deus, nós temos que copiar, não é? E fazer igual ao nosso Pai. E é isso que Ele nos propõe nesta tarde. É fazermos igual a Ele. O dever de cada um de nós de perdoar. E eu queria falar com os irmãos de alguns exemplos. Vou falar de 2 exemplos do Velho Testamento e de 2 exemplos do Novo Testamento. No Velho Testamento temos um dos maiores exemplos acerca de perdão, de humildade, que é José. Todos nós conhecemos a vida de José. José, sabem, eu identifico muito com José, porque ele era um sonhador. Eu sonho bastante acordado. Sonho mais acordado do que quando durmo. Ele é um sonhador. E atenção, irmãos, aqui vai um aviso que não tem nada a ver com a mensagem desta tarde. Cuidado com quem tu compartilhas os teus sonhos. Porque às vezes as pessoas que estão ao teu lado querem aniquilar, querem te esmagar, querem fazer com que te afundes, querem fazer com que esses teus sonhos não se realizem, não se tornem realidade. Sabem porquê? Porque são ciumentas. Faz parte da essência do ser humano. Por isso, se o Senhor colocou algo diante de ti, se o Senhor te mostrou algo, guarda para ti, tu e o Senhor. E quando se concretizar, então, olha, tu apresentas este sonho, olha, aqui está. Quando José compartilhou os seus sonhos com os seus irmãos, eles, sabem o que é que fizeram? Tentaram aniquilar José, tentaram matar José. E juntamente com José, os seus sonhos, aquilo que ele havia sonhado. Porquê? Porque o seu pai, não é que gostasse mais dele, tinha um carinho, um afeto especial, talvez por ele ser o mais débil, ou até o mais tonto, o mais sonhador, o que andava sempre na lua. Não é? E os irmãos não gostavam do tratamento. Gênesis capítulo 50, versículo 17, diz assim a palavra: assim direis a José, uma carta que os irmãos levaram a José, escrita pelo seu pai. Perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogo-te que perdoes as transgressões dos servos de Deus, dos servos de Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhes falaram. Quando José começou a ler a carta, talvez todo aquele sentimento, na verdade, quando ele se encontrou com os irmãos, não é? Naquele momento eu creio que ele perdoou logo os irmãos. Mas depois de ler a carta, não é? Diz que ele chorou pelas palavras, não é? Que estavam escritas naquele papiro. Ou seja, aquele sentimento que ele tinha, se é que alguma vez teve, se transformou em amor, em misericórdia, em perdão. Não importa aquilo que eles me fizeram, o que importa é agora. O que importa é que agora eles estão aqui ao meu lado e eu posso desfrutar da presença deles agora ao meu lado. É isto que nós devemos pensar. Falaram mal de mim, fizeram-me mal, não importa. O que importa é que seguimos, não é? Como dizem os espanhóis, seguimos adelante, não é? Seguimos em frente, caminhamos em frente. Uma vez que decidimos seguir a Cristo, é para a frente, não é? E eu quero que a cada dia o Senhor retire tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que me impede de me chegar mais a Ele, de me identificar mais com Ele. E o perdão é essencial. O perdão não é um sentimento, o perdão é um dever que cada cristão
tem e deve ter. Sabem, Jacó e Esaú, Jacó, conhecido como o suplantador ou o enganador, não é? Comprou a primogenitura, não é, de Esaú com um prato de lentilhas, e Esaú também a vendeu, não é? Mas no momento em que Esaú ia com 400 homens para atacar o seu irmão Jacó, Gênesis capítulo 33, versículo 4, então Esaú, depois de ver Jacó ao longe, sabem o que é que aconteceu? Em vez de vir com espadas, ou com paus, ou com palavras, que às vezes a palavra até magoa mais do que um estalo, do que uma bufetada, não é? Há palavras que doem mesmo. Em vez de vir com palavras, diz que correu ao encontro, o abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e choraram os dois. E ali naquele momento, aquele sentimento de ódio que Esaú tinha pelo seu irmão, não é? Se transformou em misericórdia, em amor, em perdão. Aqui estamos a demonstrar que verdadeiramente somos filhos de Deus. Porque Deus nos ama. E Deus nos amou de tal maneira que o que é que Ele fez? Que se deu a Ele próprio. Ele se doou a Ele próprio para morrer por nós. E nós não éramos merecedores. Nós fizemos tudo de errado. Desde o início fizemos tudo de errado. Nós não quisemos saber dele. Não ouvimos, não é? Muitas vezes e fomos de encontro àquilo que ele falava. Quantas vezes? Não quisemos dar ouvidos à voz de Deus. E nos afastamos. Mas mesmo assim, o Senhor não desistiu de nós. E nos alcançou, e nos abraçou, e derramou sobre nós misericórdia e perdão. Da mesma forma, nós temos que derramar misericórdia e perdão sobre os demais. Um outro. Davi e Saul. Saul tinha inveja de Davi. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10, diz a palavra do Senhor. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra quem? Contra o meu Senhor, pois é um ungido do Senhor. Sabem? Davi tinha o momento e a oportunidade para acabar com Saul. Mas ele não queria colocar a sua mão sobre o rei, porque era um ungido do Senhor. Ai daquele que levantar a sua mão contra o ungido do Senhor. E naquele momento, o que é que Davi está a demonstrar? Misericórdia e perdão. Não importa aquilo que tenham feito, não importa aquilo que ele pensa acerca de mim, eu vou ser diferente. Agora está-se a criar e a falar muito da inteligência virtual. São cópias, não é? Que não têm sentimento. São todas iguais. Eu não quero ser igual ao resto, não é, do mundo. Nós não podemos ser iguais ao resto do mundo. Nós temos que ser diferença e marcar a diferença. Nós somos ungidos de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos cidadãos do céu. Amém. Uma música que eu cantava que dizia: sou um cidadão do céu, sei que eu sou. Sou um cidadão do céu, sei que eu sou. A minha cidadania é do céu. Amém? No Novo Testamento, próprio Jesus fala acerca do perdão e da misericórdia.
Ainda ouvimos a semana passada o irmão Emílio falar acerca desta passagem. Uma parábola que Jesus conta acerca do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 20, diz a palavra do Senhor. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Irmãos, este pai tinha tudo para estar, era com um pau de cerejeira, qual é o pau mais, o pau preto, ou qual é, na mão, à espera daquele filho. Porque aquele filho chegou a um certo e determinado momento da sua vida e disse, virou-se para o pai e disse assim, agora atingi a maioridade, foi como aconteceu comigo, porque eu estava ansioso de fazer 18 anos, hoje, meu Deus, arrependo-me de ter pedido isto, não é? De fazer 18 anos, porque era bem melhor antes. Não havia responsabilidades, não só estar mais tranquilo. Dá-me tudo o que eu tenho direito, porque eu agora quero viver à minha maneira. Não é? E o pai, sabem, de antemão já sabia. Deus já sabe que não vais conseguir, mas Ele permite. Sabem para quê? Para que nós aprendamos por nós próprios. Sabem porque nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos que pensam por si próprios, que têm vontade por si própria. Deus não manipula nenhum ser humano. Por isso é que Ele muitas vezes permite que nós caiamos ao fundo do poço para sermos nós próprios a levantarmos-nos, para dizermos nós próprios, Senhor, preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não posso caminhar. Senhor, ajuda-me. Tem misericórdia de mim. Perdoa-me. Derrama do Teu amor, da Tua graça, porque sem Ti eu não posso viver. Deus permite muitas vezes que certas coisas aconteçam na nossa vida. Deus sabe que vamos nos afundar. Deus sabe que vamos cair. Deus sabe que nos vamos afastar. Mas Ele permite. Porque é dessa forma que nós vamos aprender. E muitas vezes aprendemos da forma mais custosa. O povo andou por 40 anos no deserto, sem necessidade, mas teve que aprender. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E aquele rapaz decidiu, não, vou à minha vida. My way, à minha maneira, com as minhas coisas, com a minha vontade. Não é? E sabem o que é que aconteceu? Viu-se no meio de porcos a apanhar bolotas e a comer a própria comida dos porcos. E ele parou e pensou assim, meu Deus, eu tenho uma casa tão grande, eu tenho família, eu tenho empregados, eu tenho tanta coisa lá e estou a desperdiçar aqui no meio dos porcos. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e direi, pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me. E sabem, o pai nem deixou que o filho absolutamente dissesse nada. Ele correu para junto ao filho e o abraçou. Assim é o nosso Deus para connosco. Ele está pronto com os seus braços abertos para nos dar um abraço, para dizer, bem-vindo, isto é teu, aquilo que é meu é teu. Desfruta, vive, se abençoado. Esta é a vida que Deus tem para nós, uma vida abençoada, uma vida próspera, abundante. A mulher adúltera, João capítulo 8, versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que é dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a primeira pedra contra ela. Jesus estava a escrever, nós não sabemos o que é, que ele estava no chão, e os fariseus levaram aquela mulher, aquela mulher adúltera diante dele. E estavam prontos para atirar segundo a lei de Moisés, uma mulher adúltera que fosse apanhada em adultério, era apedrejada até à morte. E levaram aquela, porque o ser humano gosta de espetáculo, não é? Um carro, um acidente qualquer na estrada, para toda a gente, deixa ver se há feridos, deixa ver se há... Não é? Eu não gosto de ver sangue, por isso eu fui sempre para o outro lado. Mas as pessoas são assim, o ser humano é assim. E os fariseus
Juntaram-se ali todos com aquela mulher. Olha, ela foi adulta, ela foi apegada em adultério, porque ela merece o castigo, vamos pegar todos em pedras. E estavam todos, não é? Cada um com uma pedra maior que a outra, não é? Preparados para atirar à mulher. E Jesus, que é o príncipe da paz. Amém. Ah, meu Deus, eu dou tantas graças a Deus por um dia ter conhecido este Jesus, que mudou completamente a minha vida, os meus horizontes, a minha fé foi abalada. Este Jesus, com a paz, levanta-se e diz: aquele que está livre de pecado, que atira a primeira pedra. E sabem, do mais velho ao mais jovem, largaram todos, não é, a pedra e foram-se embora. O que é que Jesus está a demonstrar aqui? Perdão. Eu posso ter cometido o maior dos pecados, mas quando eu levo os meus pecados à cruz, eles ficam lá. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ter vida. Amém. Glória a Deus. Um dos maiores reverendos anglicanos que já existiram, grande avivamento, 1703, 1791, John Wesley, não sei se já ouviram falar dele. Ele dizia assim: se queremos alcançar a santidade, faz uma lista com pessoas que te ofenderam e ora por elas todos os dias até sentires amor por elas. Amém. Olha que é uma tarefa, não é? É uma tarefa dura. Se alguém te ofendeu, se alguém desacreditou em ti, se alguém falou mal de ti, coloca numa lista e começa a orar por ela. Eu sei que não é fácil, isto é um processo, irmãos. A vida cristã não é para fracos. Nós temos que nos propor todos os dias, para mim, viver com Cristo é um desafio, todos os dias. Não é ao domingo, uma pessoa vem à igreja e glória a Deus. Não, todos os dias. No meio em que eu vivo, no meio que eu convivo, com as pessoas que eu convivo, e exatamente com cada um de vocês que está aqui, nós saímos do mundo, não é? Do mundo da igreja, do mundo de glória a Deus, e etc. Vamos lá para fora e encaramos o mundo da carne, não é? Cujo príncipe do mundo é o diabo, que está lá fora. Não é? E ele anda rugindo como um leão ao nosso redor, esperando um momento para nos tragar. Isso é um desafio para nós que somos crentes. É lá fora, no dia a dia, não é, que nos propomos ou não sermos melhores que o resto dos outros, que o resto. Então, eu todos os dias eu sou desafiado. Todos os dias nós somos desafiados a sermos quê? Melhores. E ser cristão é lutar a cada dia, a cada momento, a cada instante, sabem? Contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. Amém. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso não é para fracos. Pegar na cruz de Cristo não é para fracos. Ir à igreja é fácil ao domingo. Viver o cristianismo diariamente com a cruz de Cristo e dizer: não, eu não pertenço a este mundo. Eu estou neste mundo, mas não pertenço a este mundo. O meu mundo é Cristo. O viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Quando nós vivermos nesta dimensão e passarmos a caminhar nesta dimensão, nós faremos a diferença. Seremos diferentes. E eu quero ser diferente. Eu procuro ser diferente a cada dia. Por isso, antes de mais, nós devemos perdoar. Mateus capítulo 5, versículo 23, 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta.
antes de nada, mesmo antes de vir orar, ou vir adorar, ou vir louvar a Deus, de nada adianta. Eu recordo-me, há uns tempos atrás, e vi, não é? Começou a ver muitas coisas, pessoas que estavam zangadas, dentro da igreja, estavam zangadas, e estavam a dar glórias a Deus, e zangadas uma com a outra, né? Mal se falavam, sabem? Deus não vai aceitar o teu louvor, nem a tua adoração. O perdão deve ir primeiro, mesmo tendo razão ou não. Diante de Deus, todos somos carentes de Deus e carentes de perdão. Qual é a condição do perdão? Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Por isso, para que o Senhor nos perdoe, nós também temos que perdoar. Jesus disse que se não perdoarmos os nossos inimigos, também não receberíamos o perdão de Deus. Sabem, irmãos, a falta de perdão, ela bloqueia muitas vezes as nossas orações. Às vezes pensamos, porque as minhas orações não chegam ao céu? Às vezes faz parte do propósito, do plano de Deus. Às vezes nós temos que viver no tempo de Deus. Às vezes queremos as coisas mais apressadas, não é? Mas também tem situações na nossa vida que têm que ser tratadas. E muitas vezes são essas situações, não é, que bloqueiam que a oração seja respondida. Por isso nós temos que, muitas vezes, nós lemos na Santa Ceia, examinai, pois, o homem a si mesmo. Quando diz examinai, é fazermos um ato de autoconsciência, não é? Situação, como é que eu estou diante de Deus e diante do meu próximo. Jesus pegou na lei, simplificou a lei, não é? Numa só. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se fizermos isto, nós estamos a cumprir a lei de Deus. Estamos a cumprir os mandamentos de Deus. Então nós temos que parar às vezes, não é? E olhar para nós e dizer onde é que eu estou a falhar. E pedir ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai trazer à luz. Porque Deus traz à luz aquilo que está encoberto. E o Senhor vai-te mostrar onde é que tu estás a errar, onde é que estás a fraquejar. E depois basta só tu colocares diante do Senhor, não é? E a vida vai fluir. Sabem, as coisas vão ser difíceis, são, mas vão fluir. Amém. As pessoas às vezes não me entendem como é que, e dizem assim, por que estás sempre a rir? É muito difícil eu me ver mal disposto. Isto é, na verdade, nem quando eu acordo. Porquê? Porque estou grato a Deus. Amém. Sabem, porque hoje de manhã, não é, eu olhei para fora, para o tempo e vi chuva. Eu disse, puxa, não vou levar a trotinete hoje. Não é? Mas dei glórias a Deus, olha que maravilha. Também não vou precisar, depois o meu sogro vai-me buscar ao trabalho. Não é? Sabem, uma pessoa tem que estar feliz com tudo. Às vezes parece que não temos nada. Parece que nos falta tudo. Somos incapazes de dar um glória a Deus, de agradecer. Pedimos muito. Olha, falta isto, falta aquilo, falta aquilo. E agradecer. Porque já temos. Porque podemos estar aqui hoje, aqui na igreja, aqui no Amial. E podemos estar juntos. E podemos cultuar o nosso Deus sabendo que Ele está vivo. Irmãos, nós não estamos a falar para uma estátua. Nós não estamos a falar para um pedaço de pau. Nós estamos a falar para um Deus que está vivo. Um Deus que se faz presente aqui no nosso meio. Um Deus que faz maravilhas, que fez maravilhas, que continua a fazer maravilhas. Eu sou prova que Deus existe. Porque Ele fez uma maravilha na minha vida.
Cada um de nós é prova viva de que Deus é real, de que Deus está aqui. Por isso sejamos alegres. Há uma música que cantávamos que era Deus está aqui. Os irmãos conhecem? Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como... E que antes me ouvir, Deus está aqui, irmãos, Deus está aqui. O Criador dos céus e da terra, Ele está aqui. Aleluia, que privilégio. Como é que nós podemos pedir perdão? Mateus capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Às vezes, sabem, nós queremos envergonhar as pessoas. Nós queremos, às vezes falamos alto demais. Alto demais, se é que me entendem. Se temos algo contra o nosso irmão, vamos chamá-lo a ele à parte. Não é? Ou se sentimos que esse irmão tem algo contra nós, vamos chamá-lo à parte. Irmão, não gostei disso. Desculpa-me se eu fiz alguma coisa. Vamos ganhar o irmão. É o que diz a palavra de Deus. Nós temos que buscar a sabedoria do Senhor só. Não é agir de acordo com as nossas forças, é agir de acordo com os princípios de Deus. Sabem? Porque já não sou eu mais que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Então eu tenho que procurar viver a cada dia nessa dimensão. Procurar entender aquilo que Deus tem para a minha vida. Estar atento à voz do Espírito. Sabem? O Espírito, ele fala tranquilo. Ele fala connosco. Nós é que muitas vezes estamos... A nossa vida é tão ocupada que nós nem tempo temos, não é, para ouvir o que o Senhor fala. Preocupados com tantas coisas. E para terminar, irmãos, quantas vezes devemos perdoar? Sabem? Mateus capítulo 18, versículo 22. Jesus lhe disse para Pedro: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Porque Deus nos perdoa sempre. Amém. Todos os dias. Às vezes nós pensamentos, às vezes atos, ou até omissões, nós estamos a pecar contra Deus, mas Deus nos perdoa. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente diante do Senhor e dizemos: Senhor, perdoa-me, ajuda-me a ser diferente, ajuda-me a não voltar a pecar. Não é? Ajuda-me nesta área. Às vezes somos mais fracos nesta área ou noutra. Não é? O próprio Paulo, ele tinha uma pedra, não é? Nós não sabemos qual é, mas ele tinha uma situação. E sabem o que é que a palavra do Senhor diz? A minha graça te basta. Quando existe vontade de ser transformado, a graça de Deus nos basta. Sabem porquê? Porque nós não somos máquinas. Nós não somos inteligências artificiais. Nós somos seres humanos que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor para que tivéssemos vida e vida em abundância. É esta vida que o Senhor quer que cada um de nós viva. Amém? Que o Senhor nos abençoe.